talvez não conheça a professora Maria Emília. Ela é geóloga formada pela UFG, pela UNB, com doutorado também pela UNB em Geologia Regional, e pós-doutorado pela University of Cardiff, no Reino Unido, sobre Carajás. Ela atua como professora no Instituto de Geociências da UNB e lidera o grupo de pesquisa em metalogênese do pré-cambriano. Desenvolve pesquisas em geocronologia e geologia isotópica aplicada à metalogênese, atuando especialmente na província mineral de Carajás e distrito de Punta del Cobre, Candelária, no Chile, principalmente nos temas depósito IOCG, depósitos de níquel, cobalto e PGE, metalogênese de óxidos, sulfetos de PGM, petrologia de complexos máficos, ultramáficos e acamadados. Eu vou parar a apresentação dos slidezinhos e passar a palavra para a professora. Pronto, agora foi. Bom, muito bom ver vocês aqui, pessoal. Eu já estava comentando no início, antes da gravação, né? É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, é um grande prazer falar sobre Carajás. Eu acho que é uma iniciativa excelente vocês montarem esse grupo de pesquisa, esse grupo de estudos, enfim, né, e desenvolverem trabalhos voltados aí para a metalogênese, compreendendo diferentes províncias, ou trabalhando mesmo em Carajás. Carajás tem muita coisa ainda para a gente descobrir, para a gente estudar. Então, assim, tem terreno para todo mundo, e eu acho que se vocês querem um campo interessante, com disponibilidade, com apoio de empresa, com participação aí vinculada da universidade com outras empresas de mineração, né? Eu acho que Carajás representa um spot muito bom, perfeito, não somente para estudos de metalogênese em si, né, de isótopos ou de processos formadores de depósitos minerais, mas também no campo da exploração, no campo da aerogeofísica, da geologia estrutural, né? Então, tem uma vasta quantidade de informações, e como eu mencionei, cada vez que a gente chega lá, cada novo depósito que a gente é apresentado, assim, a gente fica maravilhado. Terça-feira a gente teve uma reunião com o pessoal do novo depósito que a gente vai trabalhar, que é o Antas Norte, e é um depósito completamente diferente, assim, a gente está acostumado com os IOCGs de Carajás, como eu vou mostrar um pouco para vocês, né, que são depósitos emblemáticos com magnetita abundante, né, e que acaba gerando uma assinatura muito específica aí na aerogeofísica. E esse depósito particular não tem magnetita, tem eumenita. Então, e titânio é um elemento que sempre foi considerado imóvel em processos hidrotermais, em soluções, em fluidos hidrotermais, né? Tanto o titânio quanto o cromo. Por exemplo, a gente chega em Serra Pelada está cheia de cromo também. Então, como que o cromo foi transportado por esses fluidos, as condições desses fluidos? Carajás também tem uma beleza e uma complexidade resultante de um processo geológico recorrente, né? A gente teve diferentes episódios geológicos superimpostos em Carajás que acabaram gerando cada vez mais depósitos, modificando, superimpondo, remobilizando depósitos antigos, né, dando um imprint de uma assinatura muito específica de cada uma desses episódios, né. Então, sem dúvida alguma, é um local, digamos assim, mágico para a gente estudar a geologia, assim, na sua forma mais completa possível, eu diria, né? Desde a parte de sedimentação, né, relacionada aí às bacias, né, e as sequências vulcano-sedimentares, a parte de petrologia ígnea, né, com as intrusões máficas, ultramáficas, com as rochas graníticas, né, tem os greenstone belts, tem comatito, tem os TTGs arqueanos, né, e tem coisas mais recentes, tem evidências de metamorfismo também em algumas regiões específicas, principalmente na porção mais ao norte, próximo ao bloco Bacajá. Então tem
coisas novas que estão sendo mapeadas ainda, né? O trabalho da CPRM tem sido extremamente importante nos últimos anos para trazer mais conhecimento para a gente geológico, não somente, né, das empresas que geralmente ficam naquele, né, no depósito ali, na exploração, naquele ponto específico, né, e agora com essa amplitude aí, com novos dados aerogeofísicos, nos últimos, acho que 5 anos, a gente teve um avanço muito grande em Carajás, tem vários projetos em andamento, várias equipes trabalhando lá, e, enfim, né, a gente quando vai para congresso no exterior, você fala de Carajás, os olhos, assim, brilham, né, porque é uma província a mais antiga, né, em termos de depósitos tipo IOCG, por exemplo, né, é uma província que está repleta de depósitos world class, né, então que tem teores aí importantes, não somente de cobre e ouro nos depósitos de IOCG, né, e outros associados, mas também de níquel, o depósito de Luanga, não sei se vocês assistiram, hoje teve uma palestra do professor César, num projeto de palestras da Vale, e o depósito de Luanga é importante como um world class de elementos do grupo da platina, né? Tem Serra Pelada, então uma vastidão aí de possibilidades, tá? Em termos de metalogênese. Como eu disse, vamos conversando, assim, eu prefiro que a gente vá fazendo de uma forma um pouco mais livre, mais solta, podem me interromper à medida que eu for apresentando, tá? Eu vou me ater hoje na apresentação à parte dos IOCGs neoarquianos, tá? Que são os característicos. Vou falar um pouquinho de algum processo de superimposição, como o depósito de Sossego e no Salobo, que a gente tem também um estudo relacionado aí, e que, assim, fazendo referência a esse artigo que vocês devem ter tido acesso, né, devem ter lido, então deixa eu compartilhar aqui rapidinho minha tela, e aí a gente vai lá, tá? Então, esse artigo, na verdade, é uma maturação de um trabalho meu e do Claudinei, assim, de vários anos. O professor Claudinei já trabalha em Carajás desde da década de 90, dos anos 2000, né? A primeira vez que eu fui a Carajás foi em 2011, e desde então a gente tem discutido muita geologia, isso não somente entre nós dois, né, obviamente, mas com todo o apoio, pessoas da Vale, colegas que hoje estão na Federal do Ceará, né, o Sérgio que é uma pessoa fantástica, se vocês quiserem, já que estão trabalhando com Carajás, né, com esse grupo de estudos, eu sugiro convidá-lo para dar uma palestra, porque ele é um cara, assim, que chegou em Carajás em 97, né, e trabalhou na Vale, na exploração mineral, na parte de aerogeofísica, de estrutural, por muitos e muitos anos, tá, e saiu recentemente, né, tá agora como docente na Federal do Ceará, como eu mencionei, e, assim, tem muita bagagem, tem muita história para contar, né, e com certeza vai colaborar aqui pra caramba com vocês. Então, só para sintetizar, né, esse artigo, então, saiu na World Geology Reviews, isso foi um volume especial que foi convidado, né, para comemorar os 50 anos de descobrimento do Carajás, sai um pouquinho atrasado, mas, né, por conta de processos editoriais que acabam bancando um pouco. E aí, assim, né, o nosso grupo de pesquisa, não sou só eu e o Claudinei, mas a gente tem uma grande quantidade de docentes, de discentes, tem mais gente, né, que eu não consegui colocar aqui todo mundo, tá? Mas fica o agradecimento a todas essas carinhas aí que fazem, né, ajudam a mover o conhecimento científico aqui, não somente de Carajás, né, em outros temas também, mas trabalhando em conjunto, tá? E representando, então, o nosso instituto aí, tá bom? Vamos adiante, então, esse daqui é o volume especial da World Geology Reviews. Eu e o Claudinei fomos editores, o professor Stefan Hagman, da University of Western Australia, e a professora Helena Monteiro, da USP, que também é uma personalidade em Carajás, né? Grande parte dos trabalhos do volume são de alunos dela, e desenvolve uma pesquisa brilhante, então também é outro nome que eu sugiro que vocês convidem, né, para
conversar aqui com vocês, tá? Sobre Carajás, tá? Bom, província mineral de Carajás. Gente, se fosse falar só da geologia de Carajás, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Então, eu vou tentar sintetizar um pouquinho para vocês, né? Vocês já devem ter lido, já devem estar trabalhando um pouco com a geologia de lá, mas essencialmente o que a gente tem? Deixa eu botar aqui a ponta do laser. Tá. Bom, domínio Rio Maria, aqui a sul, né, que são essencialmente os TTGs e os terrenos Greenstone Belts, né, professora Catarina, trabalhei nessa região nos Greenstones, né, então que é o limite a sul, né, o limite a norte a gente tem o domínio Bacajá, que aí já são rochas já na transição do Arqueano Proterozoico e essencialmente rochas proterozoicas transamazônicas, tá, e aqui a leste a gente tem um restinho em cinza aqui da faixa araguaia, né, neoproterozoica, 600 milhões de anos, tá? Então, balizando esse contexto aí, né, desse bloco Carajás, tá? A gente está imbricado aqui, né, na província amazônica, nessa porção aqui sudeste, no estado do Pará, tá? E o que a gente tem de geologia, né? A gente tem no Mesoarquiano um embasamento, não vou falar do Rio Maria, estou falando essencialmente aqui do domínio Carajás mesmo, né, que então é esse que está colorido aqui para vocês. Então, no domínio Carajás, a gente tem uma série de ortognáceos, migmatitos, algumas rochas que são englobadas de forma mais livre, assim, no que a gente chama de complexo Xingu, tá? E tem algumas outras rochas, o Canapanã e o Xicrim-Cateté, principalmente, que tem rochas charnoquíticas, rochas granulíticas, né? Então, com idades em torno de 2 até 3.0, mas essencialmente 2.8, mais 287 e 3.0, tá? Nesse intervalo aí de idades, né? E esse, então, constitui embasamento, né? Para o desenvolvimento aí de Carajás, o desenvolvimento para sedimentação aí, formação das sequências vulcano-sedimentares, né? A gente tem duas principais, né? A Rio Novo, que então está aqui nessa porção mais nordeste, tá? Alguns autores colocam a Rio Novo também aqui nessa porção sul, tá? Que possivelmente a Serra Arqueada, que foi o local do descobrimento, né, de Carajás, que provavelmente é um equivalente estratigráfico aí do Grupo Rio Novo. O Grupo Rio Novo seria um pouquinho mais velho do que o Grupo Grão-Pará, desculpa, gente, trava a língua aqui, né? Com idades em torno de 2.6, né? Tem vulcânicas máficas, vulcânicas félsicas, que são correlatas, né, a esse vulcanismo, a esse magmatismo máfico que a gente tem, denominado de Suíte Serra Leste, que então foi hoje o tema da palestra do César, né? Então, complexo Luanga, complexo Lago Grande, tem um complexo Formiga aqui em cima, né? São rochas aí com um aspecto, uma característica de ser uma suíte muito rica em níquel, mas principalmente rica em elementos do grupo da platina, né? Além do grupo Rio Novo, tá? A gente tem o grupo Grão-Pará, que é o mais conhecido, é o clássico por conta das formações ferríferas bandadas que hospedam o minério de ferro, né, de Carajás, tá? Não vou entrar na seara se é hidrotermal ou se é supergênico, tá? Mas, enfim, né, a gente tem uma sedimentação acompanhada de vulcanismo, né, o Pedro, que é doutorando da professora Catarina, vocês já devem ter lido os trabalhos dele, também estuda esse vulcanismo, caracteriza esses basaltos intercalados aí nessa sequência, né, então tem informações bem importantes. De qualquer maneira, é uma sequência de característica pelítica pelágica. Se a gente vai para a sedimentação, são rochas aí tipicamente de fundo e distais, tá? Então, que colocam algumas questões em termos da tectônica aí que formou Carajás, né? Associado a esse vulcanismo, né, de 275, 274 bilhões de anos, tanto félsico quanto máfico, né, híbrido que a gente denomina, a gente tem algumas intrusões máficas, ultramáficas aqui embaixo, né, tem o onça-puma, tem o vermelho, tá por aqui, tá,
E esses daqui, todos esses corpos estão incluídos dentro da suíte Cateté, que aí hospeda mineralizações de níquel, atualmente descritas como níquel laterítico, tá? E quem está estudando isso é a Ana Luísa, né? Trabalhando com o professor Jeremy e comigo no mestrado, tá? Então, trabalhando aqui no Onça Puma e no depósito Jaguar, tá? Bom, além desse magmatismo máfico, Coevo, a gente tem os granitos que quando chega lá em Carajás, todo mundo fala, é o granito tipo plaquê, né? Tem diferentes suítes com diferentes características, mas são inseridos de forma mais solta, né? Dentro dessa suíte denominada plaquê. São granitos que têm uma deformação, meloníticos, tá? E que eles estão, assim como as máficas ultramáficas aqui dessa porção sul, eles estão alinhados segundo essa zona de cisalhamento que é a Canaã dos Carajás, né? Então, a gente tem a zona... o cinzento, né, que, enfim, onde a gente tem as principais mineralizações de cobre e ouro da porção norte, tá, de Carajás, que então foram denominados como, né, o cinturão cuprífero norte, e aí a gente tem um cinturão cuprífero sul associado a essa estrutura aqui também, de caráter mais ou menos leste-oeste, tá, mas os depósitos em si têm uma orientação um pouquinho diferente, né, como associados aí como pares nessa estrutura, tá? E nessa porção sul, então, a gente tem o cinturão cuprífero sul, tá? Bom, aí na sequência, isso, até então eu estava falando do neo-arqueano, até expressões do magmatismo, até mais ou menos 2,74, 2,73 bilhões de anos, né, da compilação da bibliografia, que vou mostrar para vocês, e a gente tem um pulo, né? A gente não tem evidências ainda de magmatismo em torno de 2,1, 2,2, mas a gente tem a sedimentação da formação águas claras, que é essa cor ocre aqui em cima, né? A deposição por cima do Grão-Pará, tá? E então tem um trabalho recente do professor Afonso Nogueira, lá da UFPA, outro nome importante para vocês convidarem também, em termos de estrutural, de sedimentação e de evolução geológica de Carajás, e que define, então, as idades em torno de 2,1. Mais recentemente, a gente começou a identificar nos depósitos, principalmente aqui da porção sul, esse imprint dessas idades de 2,1 com a recristalização de monazita, de minerais datáveis em geral, né, titanita, que tem um trabalho no borrachudo que fica aqui ao sul do cristalino, né, e aí só para fechar a geologia, daí eu vou colocar os depósitos, mostrar especificamente para vocês, né, então isso em 2,1 e daí em 1,9, série de granitos tipo A, anorogênicos, que a gente tem um magmatismo aí da Lipio-Atumana, super Lipio-Atumana no crato amazônico como um todo. Isso bate em Carajás também, acaba trazendo não somente a remobilização, mas também a formação de novos depósitos, né? O depósito Breves, que está localizado aqui nessa porção central de Carajás. O depósito Breves que foi estudado pelos professores, pela professora Márcia, ele é um Greisen, assim, bem característico, né, associado a uma intrusiva dessas mais novas, né, e aí, mais recentemente, tem sido definidos algumas nomenclaturas específicas para relacionar essas mineralizações associadas aos granitos mais novos, né, definidos ou como cobre, ouro polimetálicos, tá, porque geralmente esses granitos, eles têm uma afinidade geoquímica diferente, então eles trazem, é muito comum ver galena, ver esfalerita, ver molibdenita, principalmente, associada às mineralizações relativas a esse episódio, né, esses granitos, tá, e isso, então, acaba gerando um depósito, ou remobilizando depósitos cobre-ouro, originalmente OCG, para formar uma coisa um pouquinho diferente, né, com um saborzinho aí, um temperinho a mais, tá, como é o caso, por exemplo, do sossego. Professora, uma perguntinha, nesses magmatismos novos, são só depósitos pequenos ou alguns são grandes e economicamente viáveis? Não, são o sossego mesmo, né,
porque, assim, sempre foi definido como... só para fechar, assim, eu estava falando que tem os cobre polimetálicos, mas tem alguns autores que consideram, por exemplo, que existe um episódio de IOCG em 1.9, tá? Eu, particularmente, Claudinei, vocês viram no artigo que a gente, na verdade, e isso até tem um trabalho do pessoal da Vale, né, publicado, o artigo do Pollard, que define que tem algumas características diferentes que eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver vendo sossego cerqueirinho, tá? Porque a gente chega lá em Carajás, está trabalhando nos depósitos, aí você olha, não, esse minério aqui é tipo cerqueirinho, esse minério aqui é tipo sossego, sabe? Então, tem características muito específicas. E aí, em termos de tamanho, olha só, assim, se a gente considerar, por exemplo, né, salobo, o cinzento, deixa eu ver quem mais. Tem o pojuca, né? O igarapé-Bahia alemão, o sequeirinho, o cristalino, eles são os principais de Carajás. Então, que são os IOCGs neo-arqueanos, originalmente, e que tem uma quantidade de minério maior. Mas vejam que, por exemplo, no caso do sequeirinho, o sossego está adjacente, e o sossego também tem uma quantidade importante, tá? Mas geralmente eles são um pouco menores. À exceção de Paulo Afonso. Gente, Paulo Afonso. Sou apaixonada por Paulo Afonso. Paulo Afonso assim, a primeira vez que eu cheguei em Carajás, eu fui com o César para a gente fazer a amostragem, só um parênteses, tá? A amostragem aqui no Lago Grande, né? Nessas intrusivas aqui, Luanga, Lago Grande. E eles estavam em campanha de sondagem, tinham descoberto Paulo Afonso. Gente, caixa, 5 metros de calcopirita maciça nos testemunhos. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida foi esse depósito Paulo Afonso. A princípio, a idade dele é 1.9. E ele realmente é muito rico. O que acontece é que esses depósitos, geralmente mais novos, eles são menores, mas eles têm teores mais elevados, tá? Por exemplo, né, o próprio Estrela Norte, ele tá, o Antas Norte, né, tá relacionado aqui ao Estrela, ao granito Estrela, esse que eu comentei com vocês, que eu vi, a gente conversou na terça-feira com o pessoal da Os Minerals. Aqui, os valores reportados para mineralização, que tem uma remobilização nessas idades mais novas, está em 3% de cobre equivalente. Enquanto você vai, por exemplo, para vamos ver, um sequeirinho, vai dar 1,4%, 1%, entendeu? O IOCG não é tão rico, ele pode ter mais volume, mas ele não é tão rico. Esses depósitos são menores, né? O Pedra Branca é importante, Santa Lúcia é importante também, tá? Mas porque eles formam, vocês vão ver o minério ele é mais maciço, ele tem uma característica um pouco diferente, enquanto o IOCG é mais brecha, tá? Não sei se eu te respondi, Anderson. Obrigado, professora, respondeu sim. Então, eu aproveitei e já fui mostrando os depósitos. Esses mais aqui ao oeste, ainda há uma certa controvérsia, né? Aqui no noroeste, na verdade, porque eles, a princípio, são atribuídos ao Xingu, né? Que está mais a oeste, que tem centros vulcânicos, tem vulcanos sedimentares, dessa expressão desse magmatismo de 1.9, o Atumã, tá? Então, a princípio, eles são mais novos, né? Então, para nomear o cinzento, salobo eu vou mostrar um pouco para vocês. Pojuca gameleira, na verdade, é uma sequência aqui, são 2 depósitos, e o Grota Funda, 3, né? Que são adjacentes, né? Nesse sistema de falhas aqui. O Pojuca originalmente foi interpretado como VMS, tem algumas pessoas que estão atribuindo VMS de novo para o Pojuca, tá? Eu particularmente nunca fui lá, né? O Igarapé-Bahia alemão, também inicialmente, inclusive foi o mestrado do professor César, que descreveu as rochas, não a mineralização em si, mas as rochas hospedeiras da mineralização, e foi caracterizado como um VMS no início, né, nos primórdios de Carajás, tá? Hoje em dia, a gente sabe que é um depósito IOCG, um depósito IOCG de caráter mais raso, eu vou mostrar alguns dados para vocês, mas enfim, né, então, IOCG neoproterozoico. Serra Pelada está aqui em cima, não vou falar de Serra Pelada a gente tem o Aderson, que é professor lá em Marabá, está fazendo doutorado aqui com o Valmir, comigo, né,
Tem o cristalino, que é importante, que tem vários trabalhos interessantes ali na região, tá? O sequeirinho, que é o neoarquiano, e o sossego, que é o paleoproterozoico, e existem vários corpos que a gente denomina satélites aqui ao redor, né, desses dois corpos principais, né, entre eles o GT34, o Jatobá e Castanha, eles estão alinhados, isso aqui é um trend na geofísica, fica bem claro de observar, e eles são depósitos de níquel, tá, ricos em níquel, mas que são caracterizados como IOCG, né, vocês devem ter lido. O jaguar também está nesse trend nordeste, também associado com uma mineralização de níquel. E deixa eu ver se faltou alguém aqui mais importante. Bom, principalmente são esses, né, que são os depósitos emblemáticos aqui de Carajás, tá? E tem vários outros aí distribuídos. Não vou entrar em detalhes, por exemplo, tem o azul, que é o manganês, né? Tem o minério de ferro, tá? Mas vou focar no IOCG e vou focar então no IOCG neoarquiano, tá? Só para sumarizar, a gente tem alguns episódios geológicos muito bem marcados por magmatismo, tá? Bimodal ou híbrido, né, na realidade, com tanto vulcânicas máficas, vulcânicas félsicas, algumas pessoas descrevem vulcânicas de caráter até intermediário, então por isso que agora está mudando um pouquinho esse termo de bimodal para híbrido, né? E então nesse intervalo 276, 273 é que a gente tem o principal sedimentação, magmatismo, né? E isso tudo foi recentemente atribuído, tem um artigo do Costa, 2020, atribuindo a mudança, né, da tectônica tipo lide, né, horizontal, que era característica prevalecente durante o Arqueano, né, o Meso e o Paleoarqueano, né, então com a formação de domos, né, com os greenstones entre os domos TTGs, né, então bem vertical essa tectônica, passando por uma tectônica de movimentação lateral, mais moderna, né, já possivelmente começando os primeiros estágios de subducção, tá? Mais evidências, assim, né, de colisão, de subducção mesmo, a gente só vai ter em 255, restritos ao domínio Bacajá, estão aparecendo algumas coisas, tem vulcânicas, tem uma sequência vulcano-sedimentar aí, que parece ser de arco, tá? Nesse domínio, né? Arco Back-Arc, né? Tem o Rift Buritirama também associado, tá? E com evoluções aí já durante na transição para o Proterozoico. Aí 2.2, 2.1, comentei com vocês, a gente tem essa sedimentação, né? E é atribuída essa colisão no domínio Bacajá-Carajás, mas assim, a gente não tem muita evidência geológica de colisão, né? Para quem está fazendo metamórfica comigo agora, que a gente está falando de metamorfismo, né, de baixo, médio, alto grau, ou quem já foi meu aluno, né? Então a gente não tem evidências de metamorfismo especificamente, tá? Talvez tenha sido uma coisa mais lateral, mas enfim, isso não é o meu foco de estudo. Em 1.9, 1.8, granitogênese tipo A, aquela granitaiada toda, e 1.55 tem vários diques que cortam aí Carajás, a gente conseguiu datar, e 0.6 faixa Araguaia. Então, olha a complexidade, o tanto de coisa. Se a gente forma um depósito IOCG aqui, vai ter o 255, vai ter o 2.3, vai ter o 2.1, vai ter o 1.9, 1.55, 0.6, tudo superimposto. E, eventualmente, dependendo, né, da proximidade, por exemplo, com um granito tipo A, como esses daqui, a gente vai ter uma influência diferente de como, por exemplo, se pegar lá nas máficas ultramáficas da suíte Serra Leste, que estão adjacentes à faixa Araguaia, e que lá a gente vê um reequilíbrio das idades urânio-chumbo para 0.6, mas assim, só, tá? E, por exemplo, já o Salobo, esse 255 é bem intenso, é bem forte, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, esse é o sumário dos episódios zoológicos, tenham isso em mente, porque isso é super importante. Doutora, o slide está... Oi, diga. Porque do que eu sei de depósito de OCG, assim, é necessário previamente um metasomatismo prolongado, né, do
da cunha mantélica ali, do manto, de onde vai sair esse magma. E aí, esses episódios de subducção que vão gerar esse metasomatismo teria uma correlação com esse magmatismo de 2.7 ou uma coisa mais antiga, lá de 3.0, lá da subducção dos TPGs, uma coisa assim. Ou não se sabem essa relação? Pergunta boa, tá? Pergunta boa, assim, essa foi sempre uma questão, assim, importante em Carajás, porque tinha um grupo que defendia, assim, eu rio porque é difícil, assim, eu fico no meio do caminho, né, gente, assim, tem um grupo que defende que essa sedimentação, etc., é tudo rift, e tem um grupo que defende que é uma subducção, uma bacia por parte, parará, tá? Sem entrar muito nessa seara, até porque eu acho que a gente tem evidência, por exemplo, você pega a sedimentação, não estou defendendo o rift, tá? Mas a gente pega a sedimentação, se você está numa bacia por uma parte, cadê os conglomerados? Cadê, sabe, coisas que a gente esperava obter, né? E encontrar na sequência no grupo Grão-Pará, tá? Da mesma forma, a sedimentação, então, tipicamente pelágica, a própria formação dos bifes, né? Que os dados aí mais recentes mostram uma sedimentação proximal a ventos hidrotermais, então, tudo isso mostra um caráter muito profundo, sabe? Da bacia. Então, assim, com esse trabalho do Costa e o CAE também tem trabalhado bastante com isso lá na CPRM, tem um grupo, né, o Felipe Tavares, o Costa e o CAE, Carlos Ganadi. O que eles têm aventado é justamente a possibilidade de uma transição e que, na verdade, a gente não tenha tido uma subducção antes para metasomatizar esse manto. Assim, vou falar para vocês. Tem um slide mais aqui adiante. A gente fez isótopo de neodímio, é o trabalho do Eduardo, que terminou o mestrado agora no início do ano, ele está no doutorado agora, né? A gente fez samar neodímio das calcopiritas e das magnetitas, tá? E quando a gente vê os dados samar neodímio, a gente não precisa do manto metasomatizado para gerar essa mineralização toda, não, tá? Enxofre, pode ser enxofre magmático, a gente pode ter enxofre de rochas previamente formadas, né? Então, enfim, tem muita gente que defende a questão do metasomatismo, mas isso ainda é muito aberto, tá? Eu entendo até a interpretação, né, quando a gente fala, por exemplo, dos pórfiros, né, para gerar tanta calcopirita, tanto enxofre, uma explicação mais compreendida, né, e mais aceita é que, por conta da subducção, aí você pega o sulfato do oceano, subducta, e isso acaba interagindo, cunha mantélica, etc., gera os fluidos e leva esse enxofre, acaba concentrando, gerando mais, né, então o enxofre estaria vindo dessa fonte, né, mas Carajás, a gente não, enfim, eu não falaria de subducção nesse momento, tá? Eu acho que é um manto enriquecido. Tem gente que fala de pluma, né? Se você conversar, por exemplo, com o Noevaldo, do CPRM, ele vai te falar de uma pluma, tá? Então, isso ainda, só que não tem evidência geofísica, não tem evidência geológica dessa pluma também. Então, ainda, tá vendo? Ainda tem muita dúvida, então tem muita questão em Carajás. E eu acho que uma grande problemática é que muitas vezes a gente utiliza a interpretação de cenários atuais. Ok, a gente precisa fazer isso, né? A nossa geologia é assim, né? A gente estuda o presente para entender o passado, ok. Mas a gente está falando da transição do mesoarqueano para o neoarqueano, essa mudança de tectônica, sabe? Um resfriamento do manto. Hã?
lá de estilos tectônica de quilha e domo para subducção mais clássica. Isso. O arqueano também é enriquecido por ser do arqueano, né? Entendi. E você vê que 2,76 ou 2,74, esse intervalo aí, essa idade, é uma idade importante em termos de metalogênese, não somente aqui em Carajás, tem vários depósitos no mundo, tá? Importantes nessa idade. Depois dê uma olhadinha nisso. Então, assim, o que promove uma mineralização, né? Mudança de parâmetros físico-químicos, né? Então, e aí a associação que, assim, esse é um dos grandes motos desse nosso artigo, assim, né? Que a gente questiona um pouco e sugere algumas coisas diferentes, uma interpretação um pouquinho diferente, porque até então as idades obtidas para Carajás, para as mineralizações, idades todas válidas, tá, gente? Não tô criticando trabalhos anteriores de forma alguma, a gente só avança de novo, a gente só avança porque existem trabalhos continuamente sendo feitos em Carajás, né? Mas se você plota as idades, quer ver? Ó, esse é o plot dos dados geológicos, tá? Isso aqui eu compilei 56 dados da literatura, são em rosa aqui, félsico, magmatismo félsico, seja vulcânico ou intrusivo, tá? Em azul são as máficas e ultramáficas. Máficas, ultramáficas, a suíte, como eu falei para vocês, a suíte Serra Leste, a gente tem alguns dados, vão sair em breve, tá? Um artigo. 276, 275 para a suíte Serra Leste, 274, 273 para a suíte Cateté. Tem umas idades um pouquinho diferentes, tá? Então a Cateté parece ser um pouquinho mais nova. Mas a gente tem esse intervalo aqui, né? Você pega o Grão-Pará, o Rio Novo, então tem esse magmatismo aí que se estende nesse intervalo, tá? 1,9, granitaiada toda, né? E se a gente olha na literatura, tem alguns dados em verdinho, isso aqui são dados de titanita, tá, gente? Titanita é tipicamente um mineral de reequilíbrio, tá? É um mineral que geralmente se forma aí a partir de reações metamórficas, reações metasomáticas, enfim, né, no reequilíbrio de fases minerais originalmente portadoras de titânio, né? E titanita dá para datar. Então, os dados de titanita, né, esse trabalho do Machado, de 91, que mostram esse intervalo aqui de 2,73, 2,76, e em 2,55 foi interpretada, então, essa titanita como reativação e metamorfismo, tá? Em função lá do Bacajá, tá? Isso lá em 91 interpretado desse jeito. E tem só um único granito datado em 2,55, que é o granito Old Salobo. Enfim, tá? Que tá datado com essa idade. Mas até então a gente não tem, não tem granito 2,5 volumoso, não tem o paleoproterozoico transamazônico aqui clássico, não tem granito, nada, a gente vê outros tipos de dados. Aí, só para passar, onde é que tá? Gente, peraí, eu queria outro, peraí, deixa eu mostrar outro gráfico aqui para vocês. Cadê ele? Eu vou lá logo, já que a gente tá falando de dados, cadê? Tá aqui. Esse aqui correlaciona os dois, tá? Então, a gente estava vendo isso daqui, esse aqui de cima, e agora, com as idades compiladas da literatura de mineralização, tá? Isso aqui. Então, é monazita, tem zircão, tem molibdenita, tem, enfim, titanita, tem argônio, tá? Então, argônio tá em azul, monazita em amarelo, em verdinho são idades chumbo, e urânio chumbo, e em roxo são idades de molibdenita, tá? Rênio osmo, tá? Se a gente plota os dados e compara os dados da geologia com os dados da mineralização, vê que está muito mais bem definido, os episódios geológicos estão muito mais bem definidos pelas rochas não alteradas, né? E o minério, a gente tem um espalhamento muito maior, à exceção aqui do 1,9, que é bem marcante, né? Mas que tem um efeito termal importante pra caramba e acaba, então, remobilizando e formando novas mineralizações, né? Existe o imprint aqui do transamazônico, que está cada vez aparecendo mais, apesar de a gente não ter magmatismo associado,
né? E aí a gente tem esse espalhamento aí até 2,55, tem alguns dados a mais, né? Só que vejam que esses dados, eles são um pouquinho mais novos. Então, as idades IOCG definidas originalmente para Carajás estão no range de 2,68 a 2,72. E aí, a nossa grande questão, e inclusive falando sobre os artigos aí que evocam a tectônica, né? Para formar um volume de mineralização como a gente tem, tipo IOCG em Carajás aí, com tantos depósitos, World Class, o Giant, que é o Salobo, né, que tem 1,8 milhões de toneladas de cobre, né, de minério aí, como que a gente faria isso separado de um episódio termal associado, né? Na verdade, você vai para todas as outras províncias IOCG no mundo, esses estágios são casados, é um processo, o mesmo processo que vai envolver manto, formação lá, fusão parcial, geração de magma, fusão parcial de crosta, interação, etc, etc, tá? Ele também é um episódio de aquecimento e que vai, então, ser favorável à geração desses depósitos minerais. Então, mudança de caráter físico-químico, de propriedades, né? Então, o que a gente defende, né, nesse artigo que vocês devem ter lido, é que, na verdade, essas idades, e aí isso é uma das grandes questões da geocronologia, às vezes a gente acha que a geocronologia é a verdade absoluta, mas, sinceramente, gente, geocronologia é só mais uma ferramenta. Se a gente não tiver lâmina bem descrita, né, um afloramento bem descrito, lâmina bem descrita, entender a estrutura, né, não vai adiantar nada fazer geocronologia, porque, enfim, você pode ter o resultado que você quiser, né, interpretar da maneira, né, livre, né, se você não tem as evidências bem descritas para fechar. E aí, quando a gente olha, por exemplo, isso aqui é um zircão do GT34, tá, que é um IOCG de níquel, né, olha só, zircão, vocês já fizeram cristalografia, vocês já fizeram mineralogia, vocês já devem ter feito ígneo, etc, etc. Vocês sabem que os minerais crescem com ozonação oscilatória, né, zircão, assim, isso aqui, esse tipo de zonação convoluta, essas reentrâncias, isso daqui não é algo cristalograficamente original primário. O mineral não vai cristalizar com essas reentrâncias. Isso daqui é evidência de reação. Lembra quando, por exemplo, você pega o quartzo lá numa rocha vulcânica, subvulcânica, formou um fenocristal de quartzo, né? E aí, muitas vezes, quando isso forma vulcânica, né? Porfirítica, você vê o quartzo com golfo de corrosão. Por quê? Porque ele reagiu com magma. Isso daqui é um golfo, né? É reação, é evidência de reação. Então, essas idades aqui, não dá para interpretar como idades originais, assim, e né, bacanas, tá? Outra coisa, molibdenita, por exemplo, tá datada a molibdenita, isso aqui é do Salobo, vou mostrar para vocês. Tá datada a molibdenita 2,55. Essa molibdenita, isso daqui, ela tá orientada no plano da foliação. O Salobo é um xisto, é uma magnetita xisto, né? É uma rocha deformada, tá? Melonítica, que tem, então, uma magnetita granoblástica, tá? Que vocês vão ver que é um caráter completamente diferente do sequerim, por exemplo, né? Do IOCG clássico. E essa foliação, né? Ela tá marcada aqui na molibdenita. A molibdenita tá dobrada. Então, isso aqui, se eu datar a molibdenita, eu estou datando a deformação e não essencialmente a mineralização em si, tá? Então, por isso que a gente ressalta e a nossa interpretação, e a partir disso vocês vão ver, né, o que eu vou mostrar aqui adiante, é que a gente considere os IOCGs, né, como mineralizações associadas a esse episódio geológico aqui, 273, 276, e não algo mais novo, separado no tempo, tá? Em termos de processo geológico. Professora, então o que está em roxo seriam só a datação da deformação, não é de mineralização? Não, na realidade, porque o que acontece? Tem uma outra questão. Em roxo, ok, ótima pergunta. Em roxo aqui, essa molibdenita aqui,
é essa daqui, tá? Orientada do Salomon. E existem alguns outros dados, tá vendo? Em 268, em 272, enfim. Nesse caso, molibdenita, eu tirei o slide que eu tinha aqui para mostrar para vocês, mas existe uma distribuição, quando a gente vai estudar sistemas isotópicos, geocronologia e os diferentes minerais, né, que a gente vai trabalhar, cada mineral tem uma temperatura de fechamento do sistema isotópico, tá? E, por exemplo, zircão é sempre tido como o cara, porque inicialmente a temperatura de fechamento do sistema isotópico é 800 graus, a princípio ele é resistente à interação com fluidos, só que não, né, porque a gente está vendo aqui, então, com grande razão, o fluido rocha, ele não é, enfim, a gente abre o sistema. Monazita, por exemplo, monazita é um mineral que a gente cristaliza em temperaturas, geralmente, aí, 600, 650, 700 graus Celsius, tá? Agora, existem vários trabalhos de isonocisalhamento que mostram monazita recristalizando a 300, 250 graus. As nossas idades de monazita, a gente fez no GT34 e no Jaguar, tá? E a gente tem argônio-argônio também desses dois depósitos, né? O argônio-argônio, que é esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, o argônio-argônio já é um sistema que, enfim, o que é o argônio? O argônio é um gás, né? Então, ele vai ficar restrito na estrutura cristalina do mineral, potássico, né? Então, feldspato potássico, biotita, o que quer que seja, a partir do momento que a estrutura fechar para reter esse gás. E essas temperaturas são temperaturas mais baixas, 500, 400 graus Celsius, tá? E aí é interessante que a gente chega no GT34 e no Jaguar, incrivelmente, a monazita do GT34, assim, você mapeia, ela tá no contato do sulfeto com a apatita, mostrando a reação do minério primário IOCG com a apatita. E quando você data, ela é 400 milhões de anos mais nova que a idade argônio-argônio. Então, ela, na verdade, não tem um significado geológico, assim, claro, sabe? Então, obter um dado geológico, um dado geocronológico, ok, mas muitas vezes esse dado não tem um significado claro, seja por conta de uma abertura posterior do sistema isotópico. Essas aberturas podem ser parciais. Então, por exemplo, se eu tinha uma idade aqui original, primária, em 276, mas eu tenho esse evento mais novo superimposto, a minha idade pode ficar aqui no meio, se eu abrir mais ou menos a estrutura cristalina, se eu não tiver um reset total, tá? Então, além então, dessa questão da temperatura do fechamento do sistema isotópico, tem a característica de que mineral que está sendo datado, e aí cada um tem uma particularidade e uma temperatura para cada sistema isotópico. Tem a questão da superimposição de eventos, tá promovendo a recristalização, e aí a necessidade de conhecer muito bem. Gente, conheçam as rochas de vocês muito bem, porque aí, sabe, as coisas caminham de uma forma mais clara. E usem geocrono, tá, como uma ferramenta, não como a verdade absoluta. A verdade absoluta é a geologia, é o que vocês mapearam. O contexto, o depósito de vocês não pode fugir do contexto geológico regional, senão, enfim, né? A gente tem episódios regionais, a gente tem um magmatismo aí volumoso enorme em 2.73, 2.76, vulcanismo, sedimentação, tudo associado, formação ferrífera bandada associada, né? Relacionado a ventos hidrotermais. Então, tudo corrobora para que esses episódios de IOCG e magmatismo, bife, sedimentação, etc., tenha sido se formado no mesmo episódio, e não em episódios separados. E IOCG não é tão especial assim, não. Na verdade, a gente está falando de um, né? Não é o último pique de Goiás. A gente está falando de um contexto geológico, um processo que vai gerar todo esse cenário geológico que a gente está vendo. Tá? Professora, e então esse evento de 2.3 seria alguma reativação, algum outro episódio de mineralização? Em 2.3 esses
juntos ali embaixo? Então, assim, a gente tem o transamazônico, né? Você pega as províncias, quem já fez geologia do Brasil, você pega a província, o bloco Carajás, o bloco Arqueano Carajás, ele está dentro, assim, ele está envolvido pela província transamazônica, com idades de 2.3, 2.1, 2.0, né? Então, pô, tem um arco gigantesco, né, acontecendo em volta. Então, era esperado que se tivesse alguma reativação. Agora, não temos magmatismo ainda datado, tá? Tudo que tem de idade, argônio, a gente tem no Jaguaras, nossa, tem idade de 2.3, 2.1, e essas idades, então, estão aparecendo aí no domínio Bacajá, lá em cima, aí sim, aí a gente tem idade de vulcânica, né, nesse intervalo, tá? Greenstone Belt, etc, né, chamado Greenstone Belt, uma sequência vulcano sedimentar, tá? Lá pra cima, mas aqui em Carajás ainda não, ok? Tá certo, obrigado. Uhum. Então tá. Deixa eu voltar. Gente, tá, deixa aqui. Então tá. Vou falar um pouquinho dos IOCGs, né? Eu já falei do cinturão cuprífero sul e norte. No sul, a gente tem o Sequeirinho Sossego, né? São, a princípio, 6 corpos diferentes, né? E vários satélites, tá? Então, tem os teores aí para vocês, né? Como eu falei, 1.1, 1.0, né? O Igarapé Bahia, que está no central, ele é inserido dentro do cinturão norte, mas o Igarapé Bahia está bem no centro da bacia, né? Então, assim, a gente já considerou como central, tá? O Salobo tem alguns dados mais recentes, né? Mostrando que o depósito é maior do que se esperava, né? E alguns outros também, tá? Algumas, Paulo Afonso, que a princípio é tido como mais novo, Gameleira também é tido como mais novo, mas enfim, tá? Dentro desse mesmo cinturão, tá? Aí, eu quero mostrar para vocês as características. Esse aqui, gente, isso aqui é o minério sequeirim, tá? Tipo sequeirim, né? É um minério que é uma brecha, tá? É muito característico. Esse minério, ele tem calcopirita, né? Essa brecha heterolítica cimentada aí, tem fragmentos, vocês vão ver fragmentos de rocha já alterada ou das porções de alteração hidrotermal, né? Pervasivas aí, alteração cáustica principalmente, né? Que precede a mineralização. Então, o que a gente tem no IOCG, né? A sequência clássica, tá? Que ela não é registrada por completo em todos os depósitos, tá, gente? Então, inicialmente a gente tem uma alteração de caráter mais regional sódica, né, que vai formar então albita e marialita, principalmente, que é uma escapolita rica em sódio, tá? Bem comum. Quem nunca viu escapolita lá em Carajás tem umas lindas, tá? E então essa alteração sódica, ela é seguida de uma alteração cáustica de alta temperatura, cálcica e férrica, né? Então, que tem a formação principalmente de anfibólios, apatita e magnetita. E aí, depois a gente vem com a mineralização com minério, né? Com sulfeto em si, tá? Sulfeto, principalmente calcopirita, né? Muitos desses depósitos têm pirrotita associada também, tá? Alguns deles, esses mais ricos em níquel, tem pentlandita. E aí tem uma mineralogia vasta, tem, enfim, se a gente for ver, tem molibdênio, tem níquel, tem cobalto, tem paládio, tem vários minerais de paládio. Tem prata, tem urânio, por exemplo, Salobo é riquíssimo urânio, uraninita, também associada, né, a um episódio, tanto a urânio quanto terras raras, eles vêm mais precedendo o sulfeto, tá? Na alteração cálcica, né? Junto com os anfibólios, é muito comum ver no Salobo os anfibólios cheios de uraninita, né, com os halos metamíticos em volta, assim, bem interessante, tá? Cada depósito é diferente, né, do outro. Então, por exemplo, o Salobo é mais rico em urânio, né? O GT34 é muito rico em níquel. O Sequeirinho
já tem um pouco de cobalto, um pouco de paládio, mas não tem tanto níquel assim, tá? Então essas coisas vão variando, né? E os terras raras, eles estão essencialmente nas apatitas, tá? São associações oxidadas, né? Tem um óxido de ferro, né? Magnetita, tá? Em geral, né? Em geral são pobres em quartzo, mas isso vai depender um pouco da encaixante, né, do rosto do minério, tá? Em função das alterações hidrotermais, pode sobrar quartzo nesse sistema e ter uma silicificação, mas geralmente a silicificação é um processo mais tardio, né? Nos IOCGs, a gente tem essa superimposição que eu já falei para vocês, né? Tanto do Centro-Norte, lá em 2,55, quanto 1,9, mais avançado, tá? Um sumário aí de pressões e temperaturas dessas mineralizações, são mineralizações mais profundas, né, temperaturas elevadas, aí na ordem de 500, 550, 600 graus, em geral, né, e aí esses são os únicos dados disponíveis na literatura, né, e a exceção, o GT34, com temperaturas acima de 700 graus, né, datadas aí, definidas aí a partir de uma paragênese muito especial, né, relativa à alteração sódica, que nesse caso, em vários depósitos de Carajás, a gente tem essa alteração no caráter sódico magnesiano, tá? Então, a gente pega, incrível, a gente transforma um ortognáceo de composição tonalítica, tá? Que só tinha biotita, a gente transforma para uma rocha que só tem ortopiroxênio e escapolita, tá? E os ortopiroxênios de 4, 5 centímetros, né? No eixo principal, tá? Realmente são rochas incríveis, únicas no mundo, né? E aí, mais uma vez, né, Carajás, encantando a gente, né? E aí, como eu falei, mais recentemente tem esses outros depósitos, tem o Antas Norte, que tem ilmenita ao invés de ter magnetita, não tem magnetita lá. Então, é um novo aspecto aí a ser considerado, tá? Bom, então, essa tabela está lá no artigo, só para mostrar para vocês, e na parte central, o Alemão e Garapé-Bahia, né? Com temperaturas mais baixas, e a mineralogia de alteração é um pouco diferente também, tá? Como assim, né? A gente pega, por exemplo, no cristalino, no sequeirinho, no salobo, e no salobo eu estou falando das rochas não deformadas, como eu vou mostrar para vocês, tá? Nessas rochas a gente tem um caráter muito mais dúctil-rúptil, tá? Para formação dessas mineralizações. São alterações de mais alta temperatura, com horniblenda, muito anfibólio, né? E então a sequência sódica, cálcico-férrica, sulfeto, e aí uma alteração, uma hidratação, uma alteração potássica, formando biotita, flogopita, tá? De uma temperatura um pouco mais baixa. Aí no alemão, a gente já tem no castanha também, mas principalmente no alemão, a alteração é um pouco diferente. A brecha já é uma brecha de caráter magmático, você vê que os fragmentos, eles são fragmentos angulosos, né? Então, bem caráter rúptil mesmo de formação disso daí, sabe? A alteração cálcico-férrica, ela já gera uma mineralogia mais tipo propilítica, né? Então, com muito epidoto, com fibólio de mais baixa temperatura, tá? Então, demonstrando esse caráter mais raso, né? Aí a gente tem cloritização, muitas vezes associada, tá? A essas alterações. Alteração potássica pode vir antes, eventualmente, né? E é interessante que no alemão a gente tem muita turmalina, tem uma turmalinização muito intensa, muito forte, tá? Associada, tá? Então, assim, isso seria um esquema, né? Uma tentativa de simplificar. Gente, isso aqui é uma simplificação muito, né? Precisa, quando vocês estiverem trabalhando, precisa ir na definição dos depósitos, tá? Para ver, cada um, como eu disse, tem uma característica diferente, pode ter uma mineralogia distinta, né? E assim, geologia econômica, a gente tem modelos ideais
mas isso serve para orientar a gente não precisa botar o nosso depósito dentro de caixinhas, tá? Então, essas visões mais amplas são importantes, tá, gente? Em termos de processo e tudo. Então, aqui está o sequeirinho bem clássico, né? Um zoom para vocês verem, né? Tem anfibólios, tem as apatitas, a magnetita, enfim, tá? Vejam que são fragmentos mais arredondados, né? E bem brecha mesmo, tá? Aí, quando a gente vai para o sossego, isso aqui é o esquema lá do sequeirinho sossego, né? Então, tá orientado aqui para o norte, né? O sequeirinho é esse corpo aqui que tem uma orientação nordeste, né? A gente tem um corpo muito, muito bem definido, até a geometria da mina é interessante, porque ela é mais sigmoidal, tá? Com essa direção nordeste, né? Enquanto quando você vai para o sossego, que está a 5 quilômetros da mina do Sequeirinho, o sossego parece um pipe. Não sei se vocês já visitaram alguma mina de Kimberlito, né? Mas já devem ter visto as imagens. É um pipe, enfim, é um funil, né? Tanto que eles já tiraram todo o minério do sossego desse funil e aí agora tiraram, né? Estocaram, continuam mantendo a mina funcionando, né? Suprindo com minério, tá? E agora estão planejando a mina subterrânea para seguir. São veios. São estruturas mais maciças. Olha só, isso aqui é a brecha do Sequeirinho, tá? Isso aqui são olhos veios, né? Isso aqui é a parede, são caracteristicamente rúpteis, né? E de preenchimento de veios. Então, com a apatita, essa apatita é uma apatita com composição completamente diferente, tá? É uma apatita que é pobre em terras raras. Aqui, quem é rico em terras raras são as calcitas. Aí aparece calcita no minério sossego, tá? A calcopirita, ela já vem, né? Isso aqui é anfibólio, né? A actinolita, a apatita. Gente, essas apatitas, tem apatita desse tamanho, são enormes, são lindas, né? E aí na porção central vem a calcopirita, tá? Seguida da calcita e de uma silicificação, né? Então é um minério diferente, tá? Tem um aspecto distinto, né? Então é bem... Quem trabalha em Carajás vê essas coisas e já fala, isso aqui é um minério tipo sossego, isso é um minério tipo sequeirinho, tá? Olha só, ele é muito mais... isso aqui é a calcopirita. Veja que essa calcopirita, ela forma um domínio mais maciço, não é como aquela brecha, né? Associado, isso aqui é carbonato, é calcita, tudo isso aqui é calcita, tá? E posteriormente tem hematita, tá? Os óxidos de ferro associados geralmente são hematita. Isso aqui, essa hematita, ela tá substituindo a calcopirita, em detalhe dá para ver. Isso aqui é tudo turmalina, tá? E relacionada a essa hematita, a gente tem esse feldspato potássico, essa alteração potássica posterior, tá? Que nessa alteração potássica é quem forma o feldspato potássico. E ele é rosa porque ele está cheio de agulha de hematita, microagulhas de hematita. Então as texturas são diferentes, a mineralogia é diferente, né? A geoquímica, né, a afinidade desse depósito é distinta. Vocês verem que eles têm geralmente tungstênio, tem estanho, molibdênio, muito ricos em bismuto, e isso são elementos tipicamente litófilos, né, associados a rochas graníticas, enfim. São depósitos, assim, que realmente são distintos, tá? Então, esse cobre-ouro, esse aqui é o tipo sossego. Então, eu mostrei para vocês o sequeirinho clássico IOCG, o sossego clássico paleoproterozoico, tipo cobre-ouro, vou chamar de cobre-ouro, tá bom? Geralmente, eles estão próximos aos IOCGs neoarquianos, né, demonstrando esse caráter provável de uma remobilização, tá? Olha só essa amostra, gente, que coisa incrível. Esse aqui é meu pé, isso aqui é uma amostra do pessoal da Vale, depois eles quebraram e deram um pedacinho pra gente, né, mas realmente, assim, são rochas maravilhosas, lindíssimas, tá? Muito bonitas. Aí a gente vai para o salobo. O salobo ele está localizado aqui na porção norte, e o salobo é o diferentão da história. Vocês já devem ter lido sobre o salobo, e que eles colocam que é o único depósito de Carajás, IOCG, que o minério não é calcopirita. O minério lá é bornita.
Na verdade, é uma associação bornita-calcocita-digenita. As rochas são azuis, são lindas, tá? E aí, muito se especulou porque Olympic Dam, que, né, o IOCG clássico, descoberto em 75, lá na Austrália, né, enfim, o mais bem conhecido do mundo, Olympic Dam, lá a gente vê, ele é mais raso, tá? E em nível crustal, que eu digo, né? E lá existe uma transição de um domínio mais profundo, em que a gente tem calcopirita e magnetita, para um domínio mais raso, com bornita e hematita, mais oxidado. Então, todo mundo pensava, vai ter, então, um Olympic Dam embaixo do Salobo, né? Então, fizeram furos estratigráficos aí super profundos para tentar achar. Mas não, na realidade, o que a gente tem é um sigmoide, tá? É um mega sigmoide isso aqui. Em volta são rochas graníticas. Tem uma controvérsia aí da existência do grupo Igarapé-Salobo, que é um equivalente estratigráfico aí do grupo Grão-Pará, tá? Mas na mina em si a gente não vê isso, né? Bom, essa parte em azul aqui, né, e em vermelho, né, é o minério, é o low grade e o high grade, né? O high grade é o minério mais rico deles, que é esse magnetita xisto, e o low grade é um biotita xisto com muita magnetita e com os sulfetos enriquecidos em cobre, né, a bornita, calcocita, digenita, associados, tá? Além disso, existem rochas, isso aqui é o mapa da Vale mesmo, tá? Com granada, com grunerita, e quando a gente esteve na mina, nas 2 vezes que a gente foi lá, né, eles mostraram pra gente, isso aqui é um sigmoide, tá, gente? Gigante, né? Vocês estão vendo. Nessa região aqui, onde inflete a foliação, tá? Nessa porçãozinha azul, em cinza aqui, azul clarinho, a gente tem rochas diferentes aflorando, tá? Olha só, inclusive a reologia do material é diferente. Vocês estão vendo esse domínio aqui, ó? Isso daqui são rochas, são brechas com calcopirita. O que isso aqui lembra, gente? Vocês já viram agora. É igualzinho sequeirinho, né? Então, são brechas cimentadas na calcopirita, com fragmentos da alteração cálcica, das alterações anteriores, com magnetita, etc, apatita, tá? Olha só, a superfície aqui, ó, isso aqui também, tá? Né? São esses domínios mais ricos em calcopirita, tá? E nessa porção central aqui, mais escura, isso aqui são os xistos a magnetita. Olha que a reologia é diferente, né? Então, isso daqui é só uma simplificação para mostrar o que a gente encontra. Deixa eu ver se está aqui. Isso aqui é um esquema, uma ilustração, né, para mostrar a nossa interpretação, porque lá o depósito ele está verticalizado, assim, né, subverticalizado, tá? Então, e o sigmoide, né? Então, a gente está vendo aquele sigmoide, né, e está vendo as rochas verticalizadas, né? Olha a estrutura aqui, isso aqui é a parede, né, com uma foliação bem forte aqui, a gente está vendo a superfície da foliação aqui isso aqui é a superfície da foliação, tá? Aí, nesse domínio a gente tem inflexão da foliação, ou seja, na sombra de pressão, a gente forma, ou a gente preserva, né, alguns domínios em que existem as brechas e existe uma rocha granítica que está muito alterada, ok? Mas existe uma rocha granítica preservada, né? E a interpretação é que esses são domínios que, dentro dessa foliação, dentro dessa mega estrutura, tá? E que então ficaram preservadas da deformação. E aí, quando a gente vai olhar essa rocha, é estilo sequeirinho, é igualzinho, a mineralogia é igual, as alterações, enfim. Então, nesses domínios, a gente preserva um IOCG, né, mais antigo, neo-arquiano, 2,76, que foi superimposto por essa deformação. Essa deformação, a gente datou monazita aí nessa foliação, 2,55, então, a molibdenita que eu mostrei já para vocês, 2,55, então essa estrutura foi reativada e foi remobilizada muito intensamente no 2,55, tá?
Vejam, a rocha calcopirita tem uma transição, quando a gente pega aqui do centro desse domínio de brecha e parte para lateral, isso daqui são a representação do xisto, tá, gente? O domínio Q no meio, né, da xistosidade. Quando a gente passa, isso aqui é uma transição, tá? E é muito bonito que a gente consegue ver isso na rocha, a gente vai ficando cada vez mais enriquecido em magnetita, mas é uma magnetita que tem um caráter diferente, que não é mais a magnetita da brecha. Aqui a gente tem cristais bem formados, euétricos, subétricos, e aqui, na verdade, o hábito já é um hábito granoblástico, tá? Então, aqui, glorioso professor Claudinei, olha só, isso aqui o pessoal da mina detesta quando tem essas coisas diferentes, com reologia diferente, porque eles usam uma quantidade de explosivo tal, né, e dimensionam para explodir um xisto. Xisto, quem já fez metamórfica já viu, que xisto é podre, né? E aí encontra um granitão lá no meio, mais duro, é difícil. Então acabam sobrando esses grandes blocos aí que eles têm que... isso acaba atrapalhando na retirada do minério, né? Então a gente tem nesse domínio tanto a brecha quanto o granito, tá? E aí, no trabalho da Jury, né, tanto a Larissa quanto a Jury fizeram um mestrado lá no Salobo, né? Isso daqui eu tentei sintetizar. A gente tem um histórico aí bem distinto, né, no Salobo, porque existe, ok, a mineralização IOCG clássica neoarquiana, né, tipo sequeirinho, tá? Mas o minério em si, as rochas que compõem a mina do Salobo, são xistos a magnetita, tá? E xistos a biotita, com granada, enfim, né? Com uma mineralogia diferente, tá? E então são rochas deformadas, falei para vocês, 2,55, tem todas as características em lâmina de recristalização dinâmica, associada a uma alteração hidrotermal, né? Então, que tem muito potássio, né, para formar essa biotita aqui, tá? Uma alteração potássica forte, alteração férrica muito forte também, para adicionar muito ferro no sistema, formar essa magnetita, tá? Só que o minério em si, olha só, isso aqui é uma foliação dúctil, domínio dúctil. O minério, ele está localizado em veios rúpteis que cortam a mineralização. Então, o minério mesmo do Salobo, bornita, calcocita, digenita, olha só, é um minério que é formado a temperaturas mais baixas, essas estruturas aí, esses simplectitos, né? Então, na verdade, uma bornita, uma solução sólida, né? Que à medida que a gente vai reequilibrando em temperaturas mais baixas, ela vai exsolver e exsolve, então, digenita, calcocita, tá? E vejam, olha o aspecto, aqui tá a foliação, a molibdenita, né? Aqui tá granoblástico, bonitinho, equidimensional, poligonal, né? Magnetita, bem característica metamórfica, tá? E aí, a mineralização em si, tá? Associada a ilmenita, um pouco de ilmenita, isso aqui é ilmenita, grafita também, e é uma mineralização de preenchimento, tá? Então, distinto. Então, vê que o Salobo tem uma história complexa também, né? Então, quando a gente data, por exemplo, e diz que a idade do Salobo é 255, na verdade, a idade desse episódio no Salobo é 255. Ok, tem molibdenita datada e tem a monazita datada. Mas o trabalho em campo, né, na mina, a interpretação, as lâminas mostram que, né, existem outros episódios e que a história é um pouquinho mais complexa do que a gente esperava, tá? Então, a Júlia fez um esqueminha bem bacana, né, para mostrar a alteração cálcico-férrica. Esse aqui é o estágio neoarquiano, né, 2,76, 2,73, 74, né, estágio sequeirinho, digamos assim, tá? Ela estudou as magnetitas, né, então, bem interessante o trabalho, a química, né, mineralização, né, associada, posterior aí a essa alteração cálcico-férrica. No Salobo é interessante que a alteração cálcico-férrica é de alta temperatura também, e tem olivina faialita, tá?
associada aí à grunerita, então são fases mais ricas em ferro, né? Tem clinopiroxênio, tá? Então, o clinopiroxênio também é um mineral hidrotermal, mas é um mineral hidrotermal de mais alta temperatura, então demonstrando esse caráter quente dessa alteração, né? E também mais profundo, tá? E quando a gente vai para o segundo estágio, isso aqui é uma representação da lâmina, né? Essas magnetitas são magnetitas poligonais, né? Com arranjo, vai ser agregado granoblástico, né? Para quem já fez metamórfica, né? Com junções tríplices, assim, mostrando que esse é a forma mais interessante, né? Quando a gente tem pressão litostática, temperatura e tensão deviatórica, deformação associada, né, para minimizar a energia na superfície dos grãos, né, então a magnetita tende a se cristalizar dessa maneira, a gente vê quartzo recristalizado, né, migração de borda de grãos, subgrãos, etc, tem todas as características, tá, de um metamorfismo associado a uma alteração hidrotermal, né, e associado a essa deformação intensa em 255, tá? E aí, por fim, a gente tem essas rochas deformadas sendo cortadas por veios com fluorita, calcita, essa clorita, pirosmalita, que é uma fase mineral muito comum em Carajás, tá? Que é um mineral de baixíssima temperatura, também ferro, né? E esses minerais aí, com texturas aí de exsolução em temperaturas mais baixas, são veios discordantes, né, que cortam a mineralização, que tem um outro caráter estrutural, né, em termos assim de domínio crustal, tá? Então bem rúptil mesmo. Bom, esse aqui eu queria pular, tá, gente? Porque, enfim, é o trabalho da Jury, mas é porque a discussão vai bem longe. Aqui a gente pode falar de isótopos um dia, se vocês quiserem, tá? Mas só para não cansar vocês também muito, né? Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? A questão das idades, então, o IOCG, eu já devia ter falado antes, mas imagino que todos vocês já estejam cientes, né? Das definições clássicas aí que existem, né? Então, compilado, enfim, são depósitos econômicos de cobre e ouro, mas Carajás mostra para a gente que existem tipos de IOCG um pouquinho diferentes, né, que podem ter outros metais importantes, como níquel, por exemplo, como titânio em Antas, né, Antas Norte. A alteração de alta temperatura sódica cáustica, cáustica férrica, que vai preceder sulfetação. O minério tipo brecha hidrotermal, tá, enriquecido em terras raras leves, né, muitas vezes urânio também. E tem essa associação que eu já defendi aqui para vocês, né, com o magmatismo, com o evento geológico regional como um todo, né, tá, o controle estrutural, né, e esses fluidos, eles vão percolar numa escala muito mais regional. Se a gente anda, é interessante que, essa foi até uma discussão que a gente teve hoje, na reunião com a Ana Luísa, né, falando sobre níquel laterítico, assim, né, e na verdade a gente vê as rochas do Puma, do Onça, tem uma hidratação muito intensa, lá Luanga também tem uma hidratação muito intensa, que por muito tempo, inclusive em Carajá, se vocês forem no trabalho do professor Dardenne, ele menciona um metamorfismo regional de face xisto verde, né, algumas pessoas colocam até que no Grão-Pará tem um metamorfismo de face xisto verde, mas isso é muito, tem que ter um certo cuidado, não estou dizendo que não tem, mas no caso dos basaltos, minha interpretação que seriam, né, do César também, que seriam, na verdade, alteração de fundo oceânico, né, porque não é algo homogêneo, né, é heterogêneo, tem domínios que tem essas alterações, mas enfim, eu não trabalho com essas rochas, né, estou dizendo o que eu sei até o momento. Regionalmente, Luanga, esses outros complexos, todos têm uma hidratação muito forte, você vê, é uma rocha que tem uma máfica, um gabro, tá? Tem a textura subbiofítica perfeita, linda, preservada, cristais euédricos, tá? Aqueles LEDs de plagioclásio, né? Prismáticos, euédricos, só que a rocha está totalmente alterada por uma associação hidratada, uma associação secundária
né, de baixa temperatura, né, então que pseudomorfiza essas texturas primárias. Então esse que é o caráter regional dessas transformações, né, desses fluidos. Então vejam que é um processo muito mais amplo, né, um processo que, enfim, altera um domínio crustal muito mais, de uma forma muito mais pervasiva e muito maior, né. Então, assim, né, a questão das idades, isso aqui eu já coloquei para vocês, né, esse slide, de novo, se vocês quiserem, a gente pode falar de processo de recristalização, de isótopos, né, não tem problema nenhum, isso aqui são só para ilustrar para vocês o processo, né, de recristalização, formação dessas reentrâncias aí, né, dessas características aí de recristalização, substituição, né, na presença de grande quantidade de fluido, tá? Isso não somente para zircão, anfibólio tem também, tá, gente? Isso aqui é uma apatita do GT34. A gente vê claramente que a apatita original do IOCG, ela é rica em cloro, muito rica em cloro. Tem fluidos com uma salinidade aí bem elevada, e aí esses domínios posteriores aqui, que vêm de borda, né, irregulares, preenchendo fratura, olha, isso aqui é uma fraturinha, né, esse fluido percolou e alterou aqui no meio, elas já são mais hidroxilapatitas, são fluorapatitas, né, então tem um conteúdo bem diferente, tá? Isso aqui eu já então mostrei para vocês, né? E aí aquela discussão, né, do que vocês tinham me perguntado, e aí, qual que é a fonte desses metais, né? Então, esses daqui são os dados de samário neodímio, obtidos em calcopirita e magnetita, né, pelo Eduardo. E o que que a gente observa, né? Bom, estão plotados aqui, né, dados geológicos de rocha, né, um compilado que ele fez da literatura, tá? Então, o Xinguzão velho tá bem aqui, né, os dados Xingu dos greenstones, tá? Aqui nesse domínio maior aqui, nas barras, né, são as rochas vulcano-sedimentares, intrusivas máficas e as intrusivas graníticas, tá? De 2,76 e 2,73, ele utilizou esses dois domínios, esses dois intervalos de, enfim, né, de idades, tá? E os IOCGs, os dados, né, de Sequeirinho, Sossego, Salobo, estão plotados aqui com esses pontinhos. O que a gente observa aqui? Que existem metais juvenis, tá? Associados, então, o que isso significa, né? De uma forma bem rápida, a gente pode, de novo, se vocês quiserem, a gente pode falar só de isótopos, uma outra oportunidade. Mas, essencialmente, a interpretação disso é que existe uma assinatura isotópica, tanto em calcopirita quanto magnetita, tá? Que está retrabalhando, que é equivalente a uma assinatura de greenstone e de encaixantes, né? Embasamento, tá? Que está retrabalhando também, em parte, esse vulcanismo Rio Novo, esse vulcanismo Grão-Pará mais velho, e também tem material novo sendo adicionado junto com esse vulcanismo máfico, né? Então tem metais vindo junto com essa associação, tá? Então, fundamentalmente, pelos dados do samário neodímio, não necessariamente a gente precisa de um manto metasomatizado. A gente pode gerar essas mineralizações a partir de uma remobilização, se a gente tiver uma quantidade de fluido muito grande, esse processo regional na escala que a gente tem em Carajás, né, seria compatível para promover uma remobilização, uma reconcentração, né, ao longo de estruturas aí, transcrustais que vão permitir que esses fluidos aí percolem aí, cheguem até a superfície, eventualmente nos ventos hidrotermais que vão ser responsáveis pelas formações ferríferas, né? E, por outro lado, né, os dados do sossego que estão plotados aqui, tá? Eles mostram, ok, que em parte o sossego pode representar uma remobilização do sequeirinho, que está aqui, mas tem alguns dados que requerem um material mais novo aqui em 255, né? Uma rocha ou uma contribuição, um retrabalhamento de rochas,
de 2,55 para gerar essa assinatura aqui bem evoluída de neodímio, bem negativa. Então, tem uma contaminação crustal muito forte, tá? E essa assinatura, então, é um misto, né, de um retrabalhamento do cerqueirinho obviamente, que tem adição de material novo, né, gente? Mas isso, lembrando que o samaro-neodímio, a gente, se tiver material juvenil, a gente dilui frente ao a grande quantidade de contaminação, a grande extensão da contaminação crustal que a gente tem nessas rochas, né? E que envolvem enfim, esse terreno ainda obscuro, né, que a gente ainda não conhece, de 2,55, que aí talvez possa ser, né, alguma evidência lá da colisão, né, do domínio Bacajá e da subducção daí em 2,55, tá? Mas, assim, por esses dados, a gente não necessariamente precisaria de um manto metassomatizado para gerar os IOCGs, não, tá? Assim, pelo que estou vendo aqui no neodímio. E aí, a figurinha final, né, do artigo, assim, é mais para sumarizar o modelo, né? Então, estruturas transcrustais aí, conectando domínios, né, dúctil, transição e rúptil. Nessas porções profundas, vocês devem ter lido que todas as assinaturas isotópicas aí mostram que os fluidos são dominantemente, né, ou exclusivamente magmáticos, tá? Tem contribuições, né, de metais mais relacionadas aí a uma afinidade geoquímica mais litófila, mas também muito níquel, então que pode estar relacionado ao magmatismo máfico, né, sulfetação aqui nesse domínio, tá? E já em depósitos mais rasos, as alterações são um pouquinho diferentes, né, então, resumindo o que eu já tinha mostrado, tá? São em profundidade, geralmente esses depósitos, então, são depósitos encaixados, né, bem relacionados a estruturas, geralmente com um ângulo de mergulho bem verticalizado, né, formando essas zonas, né, e quando a gente vai para porções mais rasas, aí a gente já tem características, né, mais freatomagmáticas nas brechas, muitas vezes stockwork, então tem uma feição um pouquinho diferente e a contribuição aí possível, né, de salmouros ou de fluidos bacinais, né, para a formação dos depósitos, ok? E aí, assim, tem um agradecimento, obviamente, ao G, ao Vale, né, ao CNPq e à agência de fomento sueca, onde a gente teve financiamento por 5 anos, né, para pesquisar carajás, né, então, né, só para falar um pouquinho, né, agradecer a eles. E assim eu encerro, né, coloco aí a discussão, tirar dúvidas, perguntas, enfim. Eu sei que Carajás tem muita coisa, tá, gente? Isso aqui é só um pouquinho do que eu sei, né? Como eu falei, tem vários grupos trabalhando, então é interessante que vocês chamem outras pessoas até para criar o espírito crítico, né? Desenvolver cada vez mais espírito crítico e avaliar, né? Do ponto de vista de vocês, do conhecimento geológico de vocês, né? O que acham mais interessante, né? Ou qual que é a proposta que talvez ajude a explicar um pouco melhor, né? Então, a nossa tentativa é essa, buscar explicar um pouquinho, né? Contribuir aí com a geologia, ok? Maravilha. Perfeito, situação. Obrigado. Muito Imagina, eu que agradeço. Eu adoro ficar batendo papo de Carajás aqui. Perfeito, professora. Obrigada pela colaboração. A gente vê como uma proposta, né, para os alunos tomar mais propriedade do assunto. A gente tem grupos que todo mundo está em uma fase diferente do curso, mas despertar curiosidade, e futuramente a gente está se organizando para poder fazer uma visita. Então, tomar propriedade antes dessa visita, né, é poder explorar melhor essa visita. Tem uma pergunta aqui
o Rodrigo. Fique à vontade, Rodrigo. Olá, professora, tudo bom? Boa noite. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Como é que tá? Joia, eu sou o Rodrigo, sou professor da UFG, estou aqui de intruso na live sua. Ótimo, que bom, que bom. Muito legal o teu trabalho, parabéns aí. Imagina, eu tenho uma perguntinha, na verdade, bem simples, eu não sou conhecedor de OCG e tal, mas eu queria saber se você acha que tem alguns zoneamentos geográficos desses depósitos de hiposonal para episonal lá no... Então, na realidade, olha só, eu acho que, do pouco que eu conheço, tá? Dos depósitos que eu visitei, assim, né? O que a gente observa é que a maior parte dos depósitos, assim, eu acho que quase que exclusivamente são depósitos mais profundos, né? Hiposonais, tá? A exceção é o Igarapé-Bahia alemão. Mas se você se voltar lá no mapa, o Igarapé-Bahia alemão, ele está bem no centro do sigmoide, e além do grupo Grão-Pará, tudo bem, ele tá localizado, a mineralização, ela está bem no contato entre a formação sumidouro, que são as vulcânicas máficas, e tem formação ferrífera associada, e a grota do vizinho, que são sedimentos, são pelitos, né? Então, a mineralização está bem ali, tem os strings, os veios, etc., mas tem os oides, né, que estão descritos lá no trabalho, que então estão colocados exatamente nesse nível. E, assim, o que eu acho que ele ficou preservado foi muito por conta da presença aí do Águas Claras. Eu acho que a gente só não encontra mais o OCG raso por conta de intemperismo aí, né? Todos esses processos aí de surgimento, enfim. Você vê que, enfim, eu acho que muita coisa já foi erodida e se tivesse coisa mais superficial, eu acho que já foi, entendeu? Entendi. Não, legal. Não sei, assim, não sei, tô te falando, posso estar falando besteira. Não, mas eu acho que faz sentido, sim, eu acho que realmente faz sentido. Porque é o único que tem, assim, pelo menos até agora, tá? Sim, sim. E esses depósitos retrabalhados, né, existia uma conversa, pelo menos o que eu ouvi falar, de possibilidade de ser metamórfico. Eu lembro que eu convivi um pouco com o pessoal do Roberto Xavier, no Unicamp, e aí a gente brincava com o pessoal lá e falava, ó, seus depósitos são todos orogênicos. Mas brincava assim, sabe? Só para provocar. Só para provocar, mas assim, você sabe, será que tem alguma coisa nesse sentido? Nos IOCGs? Não, assim, por exemplo, o Salobo, para mim, tem o IOCG, tem as rochas metamórficas associadas à alteração hidrotermal, e a remobilização, né? Então, o minério, na verdade, é mais novo, né? É rúptil, deve ser 1,9, né? Enfim, né? Mais novo que o metamorfismo. Mas assim, olha, tem muita coisa ainda para ser estudada, né? O CAE, da CPRM, ele está trabalhando com as granadas, e porque tem surgido algumas rochas a granada, tá, Rodrigo? Assim, tem várias descrições aí, mas aí seria mais um escarne, sabe? Por sinal do depósito de granito, etc. Mas metamorfismo regional, como o Darlene tinha pensado, aí eu acho que não. Certo. Não, legal. Okay. Mas metamorfismo, eu estou falando metamórfico stricto sensu, né? Isoquímico, enfim, né? Sim, sim. Entendi. Beleza. Obrigado aí pela resposta. E eu queria aproveitar, professor, se me permitir só um momento, também agradecer ao Student Chapter da UNB e parabenizar pela iniciativa aí de juntar os dois Student Chapter e fazer esse tipo de encontro. Acho que é muito produtivo mesmo, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, obrigado.
Mais alguma pergunta? Alguma questão? Todo mundo meio cansado? Gente, se vocês quiserem, assim, depois podem me mandar mensagem também, perguntar, a gente pode se encontrar de novo. Se vocês quiserem chamar a Júri para falar sobre o Salobo, sabe? Como eu disse, tem vários colegas, assim, que têm um trabalho fantástico. A professora Lena, né, assim, tiro o chapéu para ela. Acho que é uma pessoa que, assim, se tem gente que tem conhecimento de Carajás, que já andou muito e que já viu muito depósito, né? A professora Lena, o professor Xavier também, né? Mas a Lena, porque o Xavier agora tá mais na Adimber, por isso que eu tô falando muito da Lena, né? Que tá na USP e tal, então às vezes, questão de disponibilidade, às vezes é mais fácil, né? Mas enfim, eu acho importante, eu acho bacana essa iniciativa de vocês, né? E assim, aproveita o Pedro, da aluno da Catarina também, né? Para vocês verem o contexto como um todo, tá? Tem o professor Sebastião Rodrigo, lá da UFPE, que trabalhou no Sapucaia, nos Greenstones, né? No orogênico mesmo, né? Então, que pode vir falar para vocês. Sim, vamos convidar a gente que também tenha um tempinho para a gente, né? Que possa ter essa conversa. Mas obrigado, professora, pelas dicas e pelas pessoas que estão indicando. Amei demais. E as fotos estavam incríveis dos afloramentos e das amostras. Obrigado demais pela apresentação. Minha gente. Vamos para Carajás, né? Horas, eu quero junto, horas. Mesmo a pessoa que está no primeiro ano, com certeza já está com tudo que está vendo lá em Carajás. Carajás é incrível, incrível, gente, incrível. Olha lá, a Sueli no chat já querendo ir também. Uma pergunta sobre o artigo ou sobre o Carajás, qualquer coisa aberta à discussão, gente. Ou quer falar alguma coisa, elogiar também, pode falar. Professora, boa noite. Meu nome é Jordana, eu sou aluna da UFG. Oi, Jordana. Sou presidente nessa atual gestão, né? E queria parabenizar, foi ótima a palestra, incrível, o artigo estava ótimo também, a gente leu. Fiquei com algumas dúvidas, só que durante a apresentação e mostrando as amostras, e deu para a gente aprender bastante, eu acho que é o sentimento de todos aqui. Então, queria agradecer, assim como o professor Rodrigo, né? Estamos muito felizes com essa parceria. E vamos convidar, sim, essas pessoas e ir atrás de outras pessoas. E a senhora também está convidada para participar, se quiser, de outras reuniões nossas, outros grupos de estudos que vamos fazer. Seria até interessante a gente juntar com vários professores, várias pessoas no assunto, né? Seria um debate bem legal. Sem dúvida, chamar o Claudinei também tem um histórico, assim, fazer uma roda de conversa, né, nossa. Isso, uma roda de conversa. Com certeza, contem comigo, se vocês precisarem, estou por aqui, tá bom? Agradeço bastante, obrigada e parabéns. Obrigada, gente, obrigada, que bom gostar. Perfeito. Galera, agora a gente queria pedir para quem puder abrir a câmera, a gente tirar um print, registrar o nosso momento, né, que eu espero que seja o primeiro de muitos, para a gente se aproximar e tomar propriedade, de fato, né, do conhecimento, poder produzir também. Beleza? Eli, tudo certo aí? Eli? Ele que tinha ficado para tirar o... É muita coisa para mim. Eli, com você, Yara, que dá o ok, beleza? Beleza. Pode? Grita um xisto. Você sabe que na Metamórfica tem a história do xisto verde, né? O que seria? Não, porque a gente estava num campo de Metamórfica, da turma do Deus Avan, da Raquel, né? E aí o afloramento era... Enfim, é um granulito reequilibrado para o xisto verde, né? Porque assim, são uns blocos no meio do pasto, um lugar bonito, sabe? Mas fica isolado, tem
uma árvore, né, que resta naquele monte de bloco de rocha, assim, lugar para comer laranja, né? Aí, só que estava vindo uma chuva enorme, assim, daquele céu escuro, assim, meio profético o negócio. Aí eu perguntei pro pessoal, e aí, pessoal, que face que a gente está vendo, então, que essa fonte também está vazada, qual face e tal, pessoal. Ninguém me respondia, eu, xisto verde! A história do xisto verde. Xisto verde! É o xisto verde, né? Todo mundo grita xisto verde! Tudo bem. Foi ótimo. Xisto verde. Obrigado, professora, novamente, por estar aqui com a gente, ter apresentado tudo isso. E vamos convidando, a gente vai pensando em fazer no mês que vem já um próximo encontro. A galera do FG vai chamar um próximo convidado e a gente junta todo mundo de novo. E obrigado a todo mundo que esteja até agora aí, com fome, talvez. Pois é. Obrigado. Tá bom, obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigadão. Obrigada. Tchau, galera. Até mais. Tchau, boa noite. A gente vai disponibilizar a gravação, tá bom, gente? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.